Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 50 milhões de reais causaram isso na calada da noite. Landim vira alvo de complô no Flamengo e deixa a nação de olhos bem abertos. Torcida do Mengão comemora a notícia de última hora na Gávea. Flamengo tem hora perfeita para contratar Rafinha Alcântara em oportunidade jamais vista. Flamengo empata e desperdiça a chance de entrar no G4. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, esse empate de ontem aí teve um saborzão de amarga derrota, né? Porque pelo que o Flamengo jogou, até a metade do segundo tempo merecia ter vencido esse jogo com o pé nas costas. Foram 14 finalizações contra 11 do Corinthians, 57% de posse de bola para um público de 40.500 e varada, né? O Flamengo dominou o jogo na maior parte do tempo e saiu na frente com um golaço do Gerson aos 9 do segundo tempo, mas o Corinthians reagiu e empatou com um gol de pênalti que a bola bateu na mão do Léo Pereira e o Fábio Santos bateu e fez aos 33 também no segundo tempo. Quase que o goleiro Rossi pegou, foi por pouco. Lembrando que no primeiro tempo houve um lance muito parecido, onde a bola também bateu na mão do Bruno Mendes e o Daronco mandou seguir e o VAR confirmou a sua decisão. 2 pesos, 2 medidas. O que mais me chamou a atenção, não sei se vocês viram, foi a cara de felicidade do Daronco quando marcou o pênalti contra o Flamengo. Eu nunca vi isso, um juiz sorrir quando marca um pênalti. Pô, deixa pra lá, vambora. O Flamengo poderia ter dormido na vice-liderança, né, e alimentado ainda mais o objetivo de buscar o Botafogo na luta pelo título. Agora a gente tem que torcer para os tropeços aí do Botafogo, que joga com o Fluminense hoje, Grêmio, que é internacional, Palmeiras e o Bragantino, que estão aí na nossa frente. Com esse empate, o Mengão subiu para 44 pontos na tabela, mas continua em quinto lugar. Jogador por jogador, vamos lá. O Rossi quase pegou o pênalti e de resto não foi obrigado a fazer nenhuma grande defesa. Nota 6. Wesley fez uma outra partida regular, mas levou vantagem em cima lá do seu xará no Corinthians. Estava jogando direitinho, não aquela sumidade, mas estava. Nota 5. Mateuzinho entrou no seu lugar e não disse para que veio, né? No segundo tempo jogou muito pouco, fez quase nada, nota 4. Fabrício Bruno fez uma boa partida, mais uma vez foi muito bem no combate, não apresentou problemas defensivos e teve um alto índice de acerto de passes, nota 6. Léo Pereira não fez uma boa partida, reclamou demais, teve alguns erros ali com faltas desnecessárias e ainda cometeu o pênalti quando abriu o braço de forma imprudente na área, nota 4. Ayrton Lucas, mais uma partida ruim do lateral esquerdo, que tomou algumas decisões erradas, inclusive quase entregou o ouro no primeiro tempo, perdeu uma bola e o cara quase fez. Nota 4. O Pulgar teve uma outra boa atuação, errou alguns passes, mas apresentou-se o tempo inteiro para participar ofensivamente e defensivamente. Nota 6. Thiago Maia foi um leão na marcação e teve participação fundamental no gol, dando um carrinho na origem da jogada, né? Saiu demonstrando muito cansaço. Nota 6, gostei. Vitor Hugo entrou e não disse para que veio. Outra partida muito fraca desse menino, nota 3. O Gerson foi o melhor do time enquanto ele esteve em campo. Desde o primeiro tempo ele sobrou pelo lado esquerdo, fez ótimas infiltrações e buscou o gol adversário o tempo inteiro. Foi convocado pelo Diniz, né, coroou aí a sua atuação com esse golaço, né, e teve que sair depois de levar um pisão que custou uma unha. Felipe Luiz, inclusive, até demonstrou a indignação com a contusão dele, nota 8. Arrascaeta ainda muito longe das condições físicas ideais, não entrou bem no jogo, conseguiu alguns giros ali, deu um passezinho para o Gabigol chutar mal, mas não fez diferença, nota 4. Everton Ribeiro fez um ótimo primeiro tempo, com muitas tomadas de decisão acertadas, deu um lindo passe para o Ayrton Lucas, quase abriu o placar aí e também quase marcou seu gol, né, com um chutaço no ângulo que carimbou a travessão do Cássio. Caiu de produção no segundo tempo e por isso ele foi substituído. Nota 7. Luiz Araújo, pouco tempo que teve em campo, fez boas jogadas e mostrou que tem condições de jogar mais tempo aí nesse time. Se movimentou bem e tentou levar o time do Flamengo para frente. Nota 6.
O Pedro, né? O Pedro mostrou falta de mobilidade, mas participou do lance do primeiro gol do Flamengo, né? Ao amortecer a roubada do Thiago Maia para o Everton Ribeiro tocar na direção do Gerson. Pouco acionado, ele finalizou apenas uma vez no jogo todo. Nota 5. Gabigol, ele está visivelmente roliço, está gordo e por isso sem mobilidade, né? Saiu demais da área para a armação e não foi perigoso. Uma finalização muito ruim apenas. Nota 3, precisa se recondicionar fisicamente. Bruno Henrique, parece que essa questão aí de renovação anda mexendo com a cabeça dele. Teve muito espaço pelo lado esquerdo, mas não aproveitou. Em pelo menos 2 infiltrações em alta velocidade, adiantou demais a bola e perdeu a chance de finalizar em melhores condições. Tomou decisões erradas constantemente e por isso não fez uma boa partida. Nota 5. O Mário Jorge, né, o interino, ele escalou o melhor que tinha à sua disposição e acabou aí obrigado a substituir o Gerson e o Thiago Maia, que estavam muito bem no jogo e com isso o time caiu muito de produção. As substituições que ele fez, né, não deram certo. Mas teve uma boa atuação, nota 6. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos 2 jogos eu vi o time do Flamengo dar uma melhorada. Eu não sei se eu estou vendo demais. Dos males o menor, né? Pelo menos a gente ganhou um pontinho lá na casa deles. Que, vamos combinar, é difícil de jogar lá naquele caldeirãozinho deles lá, com aquela torcida fanática empurrando os caras o tempo todo. Agora é se preparar para o jogo que a gente só vai ter aí no dia 19 de outubro contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. E eu espero que o Tite já tenha assumido essa encrenca aí, porque as informações que eu tenho é que o Flamengo deve anunciá-lo ainda hoje como novo treinador. E você, o que você achou da atuação do time ontem? Coloca aí. O lateral esquerdo Ayrton Lucas tem despertado interesse de clubes europeus, mesmo não atravessando a sua melhor fase. De acordo com o jornalista Ekren Connor, do Top Mercato, representantes de equipes da Itália e da Espanha estiveram presentes ontem no jogo do Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena nesse sábado para observar de perto a atuação do jogador. Não devem ter ficado nada animado. Ayrton Lucas chegou a ser convocado pela seleção brasileira sob o comando do Ramon Menezes, mas não foi chamado nas últimas listas do Fernando Diniz. O seu desempenho no Flamengo também caiu demais nos últimos meses. Houve relatos anteriores de uma oferta de um clube aí da Arábia Saudita de 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais pelo lateral, mas nada se concretizou até o momento. Em sua curta passagem pelo Flamengo, o lateral esquerdo Ayrton Lucas já conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. E, além disso, ele contribuiu com 5 assistências e marcou 2 gols durante a temporada de 2022, ajudando aí o Flamengo em vitórias importantes. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo tem que vender o Ayrton Lucas? Você acredita que ele vai se recuperar com o Tite? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa de hoje, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado. Manchete, informação importante sobre a negociação entre Bruno Henrique e Flamengo vem à tona. Torcida do Mengão comemora a notícia de última hora. A reunião entre o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, e a diretoria do Flamengo, que ia acontecer nesse sábado lá em São Paulo, foi cancelada, como informou o jornalista Vene Casagrande, o que deixou a torcida do Flamengo preocupada. Mas uma notícia de última hora pode deixar a nação mais confiante que o Bruno Henrique possa, afinal, renovar com o Flamengo, já que o seu contrato ele termina agora em dezembro. Segundo informações do portal Flaweb, esse cancelamento entre as partes foi em consenso. Não há crise sobre o assunto e na terça-feira deve ocorrer uma nova reunião para o acerto final. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos dessa novela mexicana Flamengo e Bruno Henrique. Manchete. O que impedia de chegar não existe mais. Flamengo tem hora perfeita para contratar Rafinha Alcântara em oportunidade jamais vista. O meio-campista brasileiro deixou o PSG e foi anunciado pelo Al Arabi do Catar no ano passado. Segundo a equipe asiática, ele assinou um contrato de 2 anos e tinha contrato até 2023 com o Paris.
mas rescindiu o vínculo para fazer essa sua transferência para a Arábia. No meio de 2024, ele vai estar livre no mercado e em janeiro já pode assinar um pré-acordo aí, né? O que pode fazer com que ele chegue de graça ao Flamengo. Em outras oportunidades, o Rafinha negociou com o Mengão e deixou abertamente a sua vontade de se mudar para o Rio de Janeiro. Mas o PSG, que foi dono dos seus direitos por muito tempo, sempre foi contrário a uma negociação aí com o futebol brasileiro, na condição de empréstimo. Agora, sem os franceses na jogada, o meia pode pintar na Gávea em 2024. Vale destacar que o Rafinha Alcântara ele tem 30 anos, faz 31 em fevereiro de 2024, tem 1,74 m de altura, é um meia ofensivo canhoto que está avaliado pelo site Transfer Market em 4 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Rafinha Alcântara? Coloca aí. Manchete: 50 milhões de reais causaram isso na calada da noite. Landim vira alvo de complô no Flamengo e deixa a nação de olhos bem abertos. De acordo com o All Sport, cerca de 23 conselheiros e associados do Flamengo, inclusive ex-presidentes como Eduardo Bandeira de Melo e Márcio Braga, assinaram um requerimento nesse sábado, em que é pedida a abertura de uma CPI contra o presidente Landim. Segundo o documento, foi cometida uma infração disciplinar por conta dos altos valores pagos em multas rescisórias com a demissão de treinadores. O documento aponta que esses números chegam à bagatela de 46 milhões de reais. Além de nominar todos os treinadores, também foram expostos prints de membros da diretoria do Flamengo nas redes sociais e reportagens da grande mídia. Além do Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz também foi acusado de ser um dos responsáveis por uma infração do estatuto, por conta da sua briga generalizada com um torcedor num shopping do Rio de Janeiro. Um dos trechos do documento usou de ironia para falar sobre o trabalho de Rodolfo Landim, aspas, imaginando que o senhor presidente Rodolfo Landim não vá mais demitir nenhum contratado até o final desse ano, terá atingido a espantosa marca de 10 treinadores em um quinquênio, ou dito de outra forma, um a cada semestre, diz lá o requerimento. Enquanto essa situação nos bastidores promete ter novos episódios, a diretoria do Flamengo não vê motivos para a abertura de inquérito e entende que isso é simplesmente um ataque ao clube por conta das eleições em 2024. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços aqui para a galera que me pediu e está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, amigo Silvinho Evaristo de Cururupuru, Maranhão. Alô, amigo Marcelo Neves Moreira de Taubaté, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Ulisses dos Santos Neto, lá de Penedo, Alagoas. Alô, meu amigo Wilson Antônio da Silva. Alô, flamenguistas de Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos Pitanga, gente muito boa. Alô, Lívia. Alô, Laurinha. Alô, Adrian, netos do Carlos. Alô, torcida do Flamengo de Fukumoria, no Japão. Inclusive, tem um fã-clube do Mr. Mengão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, torcida de Imperatriz, no Maranhão. Aquele abração também para vocês, meus queridos. Alô, Eledi Brandão de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Alô, Caveira de Alcântara, São Gonçalo. Alô, Esther Macedo, que é a sua filha. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Rainilson Oliveira. Alô, seus primos Bode e Vitor. Os três estão fazendo aniversário hoje. Parabéns, moçada. Muita saúde para vocês, muitos anos de vida. Tudo de bom, curtam bastante o seu dia. Alô, amigo Nelson Eduardo Pedro Andrade, tricolor doente, meu amigo, meu irmão de longa data. Parabéns pelo seu aniversário, que é hoje, meu querido. 60 na veia, muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom pra você, meu querido amigo. Daqui a pouco eu tô aí pra comer aí aquele churrasco e comemorar contigo. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!